pessoal, tudo bem? Professor Valdir aqui de novo conversando com vocês mais uma vez sobre as células, né? É um assunto bastante complexo esse sobre as células, então eu resolvi dividir ele em três partes, tá? A primeira a gente já falou, foi sobre a estrutura básica da célula e por que a célula é considerada a menor estrutura funcional de todos os seres vivos. Na aula de hoje, que é a segunda parte então dessas três, nós vamos conversar um pouquinho a respeito das organelas citoplasmáticas, ou seja, as estruturas que existem no interior da célula e que possuem funções específicas dentro dela, tá bom? Como na primeira atividade, que inclusive eu quero agradecer a participação de vocês, que foi massiva, foi surpreendente, eu fiquei muito satisfeito com a devolutiva de vocês. Espero não menos do que isso para essa próxima atividade, tá? Ao final, então, vou mandar as atividades para vocês, vocês me devolverão pelas plataformas aí adotadas pela escola de vocês, tá ok? Passarei então agora as imagens, vou fazendo então as explicações em cima das imagens que vão aparecer e ao final, se vocês mesmo assim tiverem dúvidas, converse comigo pelas redes sociais, ok? Até a próxima, fiquem com Deus. Para iniciarmos, vamos falar sobre os tipos de células. As células podem ser procarióticas ou eucarióticas. O que vai diferenciar uma célula procariótica de uma célula eucariótica é a presença ou não de uma estrutura chamada carioteca. Essa estrutura, presente tanto na célula animal como na célula vegetal, tem a função específica de manter agrupado o material genético da célula, ou seja, o DNA e o RNA. A partir de agora, vamos falar mais especificamente sobre as estruturas que existem no interior de uma célula animal. Cada uma das estruturas presentes na imagem tem uma função específica no interior da célula que vão ser descritas a partir de agora. Para iniciar, vamos falar a respeito da membrana celular. Essa estrutura é responsável pela recepção de nutrientes e possui uma permeabilidade seletiva. Isso quer dizer que ela vai permitir a entrada de certas substâncias e barrar a entrada de outras. Seguindo então, vamos falar sobre o núcleo celular. Ele é responsável pelo controle de todas as funções celulares e também por armazenar as funções genéticas. Ou seja, ele vai coordenar todas as funções das outras estruturas celulares no interior da célula e também vai armazenar o material genético, o DNA. Passamos agora a falar sobre a mitocôndria. Essa estrutura é responsável pela produção da energia na célula. Em outras palavras, ela vai pegar a glicose provinda dos alimentos que ingerimos e o oxigênio da respiração e converter em energia para podermos utilizar em todas as funções do nosso organismo. Continuando, vamos falar a respeito dos ribossomos. Os ribossomos são responsáveis pela fabricação de proteínas no interior da célula. Complexo de Golgi. Essa organela participa de um processo conhecido como secreção celular, onde algumas substâncias vão ser eliminadas para o exterior da célula. Além disso, ela também tem a função de modificar e armazenar algumas substâncias. O retículo endoplasmático. Apesar de ser a mesma estrutura, o retículo endoplasmático apresenta dois tipos distintos de funções. A primeira delas é a produção de proteínas, que vai ser realizada pelo retículo endoplasmático rugoso. Essa parte destacada da imagem representa o retículo endoplasmático rugoso. Ele é formado por uma rede de vesículas achatadas
com ribossomos aderidos à membrana dele. Como os ribossomos têm a função de produzir proteínas, essa parte do retículo endoplasmático também tem a mesma função de produzir proteínas que serão enviadas para fora da célula. Quando não possuem esses ribossomos aderidos à parede externa, nós chamamos a estrutura de retículo endoplasmático liso. Ele é formado por túbulos cilíndricos e sem ribossomos aderidos à sua membrana. Uma das suas principais funções é a desintoxicação do organismo, além de atuar na produção de lipídios. Os lisossomos. Os lisossomos são responsáveis pela digestão de partículas no interior da célula. E para finalizar, temos os centríolos. Uma das funções do centríolo é participar do processo de divisão celular, conhecido como mitose e meiose, que vai promover a formação de novas células. Pessoal, então por hoje é isso daí. A segunda parte então da nossa aula sobre células, das 3 que terão. Essa foi um pouquinho mais específica com relação à função das organelas citoplasmáticas. E cada nomezinho, né? Que não é fácil. Se vocês tiverem dúvida com relação à função de cada uma dessas organelas, vocês podem estar voltando no vídeo e observando novamente cada uma delas, tá? Eu deixei a descrição lá para ver se facilita um pouquinho mais para vocês. Deixei aí também no grupo um link do Google Docs, tá? Que vocês precisam responder. Dessa vez está bem simplesinho, bem facinho. São questões objetivas. Você precisa só se atentar com relação à função das organelas citoplasmáticas, tá? Tendo dúvida, volta no vídeo, assiste novamente, porque essa atividade é para tirar 10. Tá fácil, apesar dos nomes ser tão confusos e as funções tão complexas, você vai poder voltar no vídeo, vai tirar suas dúvidas, responder o Google Docs, tirar mais um 10 aí para a coleção, tá bom? Espero que todos façam e até breve.